Os irmãos, podemos assentar. Louvado seja o nosso Deus. Hoje nós temos um culto diferente, um culto de ações de graças ao nosso Deus, culto de Páscoa, onde nós estaremos falando um pouco sobre Páscoa. Muitos aqui já ouviram por muitas vezes, o significado real e verdadeiro da Páscoa. Mas é bom nós sempre estarmos lembrando, ano a ano nós trazemos novamente a explicação sobre o significado da Páscoa, o que ela representa, para onde ela está apontando, qual é a verdade por detrás da Páscoa. A palavra Páscoa, ela aparece pela primeira vez em Êxodo 12, versículo 11. Você pode até abrir a sua Bíblia aí, Êxodo 12, versículo de número 11. O significado da palavra Páscoa significa passar por cima, não adentrar. A palavra aparece pela primeira vez, Êxodo 12, capítulo 11. Êxodo 12, versículo de número 11. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a primeira vez que esta palavra aparece na Bíblia. A Páscoa, ela faz parte da 10ª e última praga que foi enviada ao povo do Egito. Para aqueles que talvez não saibam, para quem sabe vai relembrar aí, o povo de Israel, o povo egípcio, o povo de Israel, o povo judeu, que depois passou a ser o povo judeu, eles ficaram por 430 anos no Egito. 430 anos no Egito. E destes 430 anos, uma grande parte desse período, eles ficaram como escravos. Eles foram escravizados ali na terra do Egito. Nós podemos conferir isso em Êxodo 12, 40. Êxodo 12, 40. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Vocês imaginam? 430 anos de escravidão em uma terra estranha. E muito desse período eles passaram ali sofrendo absurdamente. Um escravo, ele não tem direito, nem mesmo a sua própria vida. Um escravo, ele só tem, na grande maioria das vezes, só deveres. Ele não opina, ele não questiona, ele é dirigido, é dito a hora de dormir, a hora de levantar, como deve fazer, de que maneira deve ser feito as coisas. E Deus, então, com sua misericórdia, ele dá início a um plano maravilhoso. Deus escolhe, entre tantas pessoas ali, esses dois homens têm o privilégio de serem escolhidos por Deus para serem o porta-voz de Deus, Moisés e Arão, seu irmão. São dois homens escolhidos para falarem a Faraó. E Deus, ele dá essa autoridade para Moisés e Abraão para serem seus representantes, não é por um acaso. Deus conhecia o coração deles. Deus sabia com quem estava lidando. E depois de Moisés falar com o Faraó, começa-se então ali, no início aqui nós vamos ver a 10ª e última praga que se dá à Páscoa. Começa-se depois de Deus dizer a Moisés e Arão que vão anunciar a Faraó que eles sairiam da terra do Egito, por pedido do próprio Deus, que Faraó libertasse eles para que eles fossem para o deserto adorar a Deus. E Faraó se nega, como Deus já previa, Deus já sabia. Então começa-se
as pragas. A primeira praga é o rio Nilo se transformar em sangue. O rio Nilo se transforma em sangue. A segunda praga são rãs. A terceira praga são piolhos. A quarta praga, moscas. A quinta praga, a morte dos animais. A sexta praga, úlceras. A sétima praga, chuva de pedras. A oitava praga, gafanhotos. A nona praga são trevas. E a Bíblia relata que essas trevas eram tão densas que era possível passar a mão sobre ela. Tamanha era a densidade dessas trevas, escuridão. E a Bíblia relata que muitas pessoas ficaram por 3 dias no mesmo lugar. A escuridão era tão intensa que por 3 dias eles permaneceram no mesmo lugar. E agora vem o anúncio da 10ª e última praga. A cada praga que Deus enviava, lá ia Moisés e Arão, primeiramente anunciar a Faraó que viria uma praga. E Faraó dizia: eu não vou libertar. E a praga vinha. E ele mandava chamar Moisés a cada praga e dizia: olha, tá bom, eu vou libertar. E depois retia o povo. Isso ele fez por 9 vezes, até chegar a esse texto, o qual nós vamos ler agora. Faraó, ele nunca foi enganado, tá? Em todas as vezes Deus anuncia a ele a próxima praga. Êxodo 11, versículo de número 4. Êxodo 11, versículo de número 4. Moisés disse, pois, a Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, herdeiro do trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, bem como todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve e nem jamais haverá. Este é o anúncio diante de Faraó que Moisés leva da parte de Deus e anuncia a ele a morte, inclusive, do seu filho primogênito. Anuncia a morte dos filhos primogênitos de todos os seus servos, inclusive daqueles que estavam presos no cárcere, aqueles que trabalhavam no moinho, que era fora da cidade, todos eles perderiam os seus filhos primogênitos. E também o primogênito de toda a cria, de todos os animais. Deus dá uma chance para Faraó. E novamente Faraó endurece o coração e não ouviu a voz de Deus. Eu quero fazer um parênteses aqui. Quantas vezes Deus fala ao nosso coração? Quantas vezes Deus fala ao teu coração? Quantas vezes Deus te orienta do que está por vir, por ações e atitudes da nossa vida? E quantas vezes nós fazemos como Faraó? Endurecemos o coração e não ouvimos aquilo que Deus está nos falando. Voltando aqui, as instruções de Deus, como deveria ser realizada a Páscoa. Então, após Moisés e Arão falar com o Faraó, Deus então dá as instruções para eles como seria realizada a Páscoa. Êxodo 12, versículo de número 1. Você pode acompanhar aí comigo a leitura. Êxodo 12, versículo de número 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família,
um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser carneiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, peguem um pouco de sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne, assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Deus, ele dá essa autoridade para Moisés e Abraão para serem seus representantes, não é por um acaso. Deus conhecia o coração deles. Deus sabia com quem estava lidando. E depois de Moisés falar com Faraó, começa-se então ali, no início aqui nós vamos ver a 10ª e última praga que se dá à Páscoa. Começa-se depois de Deus dizer a Moisés e Arão que vão anunciar a Faraó que eles sairiam da terra do Egito, por pedido do próprio Deus, que Faraó libertasse eles para que eles fossem para o deserto adorar a Deus. E Faraó se nega, como Deus já previa, Deus já sabia. Então começa-se as pragas. A primeira praga é o rio Nilo se transformar em sangue. O rio Nilo se transforma em sangue. A segunda praga são rãs. A terceira praga são piolhos. A quarta praga, moscas. A quinta praga, a morte dos animais. A sexta praga, úlceras. A sétima praga, chuva de pedras. A oitava praga, gafanhotos. A nona praga são trevas. E a Bíblia relata que essas trevas eram tão densas que era possível passar a mão sobre ela. Tamanha era a densidade dessas trevas, escuridão. E a Bíblia relata que muitas pessoas ficaram por 3 dias no mesmo lugar. A escuridão era tão intensa que por 3 dias eles permaneceram no mesmo lugar. E agora vem o anúncio da 10ª e última praga. A cada praga que Deus enviava, lá ia Moisés e Arão, primeiramente anunciar a Faraó que viria uma praga. E Faraó dizia: eu não vou libertar. E a praga vinha. E ele mandava chamar Moisés a cada praga e dizia: olha, tá bom, eu vou libertar. E depois retia o povo. Isso ele fez por 9 vezes, até chegar a esse texto, o qual nós vamos ler agora. Faraó, ele nunca foi enganado, tá? Em todas as vezes Deus anuncia a ele a próxima praga. Êxodo 11, versículo de número 4. Êxodo 11, versículo de número 4. Moisés disse, pois, a Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, herdeiro do trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, bem como todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve e nem jamais haverá. Este é o anúncio diante de Faraó que Moisés leva da parte de Deus,
e anuncia a ele a morte, inclusive, do seu filho primogênito. Anuncia a morte dos filhos primogênitos de todos os seus servos, inclusive daqueles que estavam presos no cárcere, aqueles que trabalhavam no moinho, que era fora da cidade, todos eles perderiam os seus filhos primogênitos. E também o primogênito de toda a cria, de todos os animais. Deus dá uma chance para Faraó. E novamente Faraó endurece o coração e não ouviu a voz de Deus. Eu quero fazer um parênteses aqui. Quantas vezes Deus fala ao nosso coração? Quantas vezes Deus fala ao teu coração? Quantas vezes Deus te orienta do que está por vir, por ações e atitudes da nossa vida? E quantas vezes nós fazemos como Faraó? Endurecemos o coração e não ouvimos aquilo que Deus está nos falando. Voltando aqui, as instruções de Deus, como deveria ser realizada a Páscoa. Então, após Moisés e Arão falar com o Faraó, Deus então dá as instruções para eles como seria realizada a Páscoa. Êxodo 12, versículo de número 1. Você pode acompanhar aí comigo a leitura. Êxodo 12, versículo de número 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser carneiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, peguem um pouco de sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne, assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Aqui nós acabamos de ver o cordeiro, que seria dividido por família. E agora nós vamos ver o verdadeiro Cordeiro de Deus. Abra sua Bíblia em João 1, Evangelho de João 1, versículo de número 29. Evangelho de João 1, 29. A palavra de Deus nos fala assim: no dia seguinte, João, este João aqui não é o João que escreveu o Evangelho. Este João aqui é João Batista. João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele repete esta mesma fala no versículo de número 36. Vamos ler o 35 também. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. João, ele não tem dúvida, ele diz: é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Toda aquela representação no Egito, amados, era figura, sombra deste verdadeiro Cordeiro.
Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Você pode dizer amém com mais ênfase? Amém? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, em Cristo Jesus, não é mais Páscoa. Agora, na pessoa de Cristo Jesus, é ceia. Antes, um apontamento para este momento em Cristo Jesus. A prisão que nos prendia ao pecado, Cristo nos trouxe a libertação pelo derramar do seu sangue. Aquilo que nos aprisionava ao pecado, nos trouxe verdadeira libertação na pessoa de Cristo Jesus. Hoje, muitos têm dúvidas se comemora ou se não comemora a Páscoa. Algumas igrejas dizem, não, nós somos santos demais para comemorarmos a Páscoa. Não, aqui não. Aqui nós não comemoramos a Páscoa. Nós também não devemos comemorar a Páscoa. Por quê? A Páscoa é exclusiva do povo judeu. Eles estavam presos no Egito. E a comemoração foi determinada por Deus para que eles fizessem de ano a ano para se lembrar de quando eles foram libertos do Egito. Mas por outro lado, amados, ela apontava para uma verdade muito maior. Por outro lado, ela trazia uma verdade muito maior. E como nós não podemos comemorar? Se nós deixamos de nos alegrar com este momento, nós deixamos de nos alegrar com aquilo que Cristo se alegrou. Vamos ver a alegria de Cristo em Lucas 22. Lucas 22, a partir do versículo de número 7. Aqui, a Páscoa judaica é substituída. Muitos judeus até hoje ainda comemoram a Páscoa. Muitos. E muitos cristãos não comemoram, por não entenderem. Aqui Jesus deixa claro que a Páscoa é substituída pela Santa Ceia, ou pela ceia do Senhor. Lucas 22, 7. Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Eles perguntaram, onde quereis que a preparemos? Ele respondeu, ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hospedagem no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali a preparação. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e ele lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do sofrimento. Então guardem isso, antes do sofrimento, pois eu digo a vocês que não comereis dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, peguem o cálice e o partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Aleluia.
Glória a Deus. Eu gosto muito quando eu leio esse versículo de número 14 não, 15. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer com vocês esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Aqui nessa mesa permanece ainda o pão, que representa a palavra. As ervas amargas são substituídas pelo vinho, pelo cálice de vinho, que representa o Espírito Santo de Deus. O sofrimento, que era representado lá pelas ervas amargas, também foi o sofrimento de Jesus na cruz por cada um de nós. E quando ele diz aqui, antes do meu sofrimento, é porque ele sabia que tudo aquilo estava para se cumprir. Tudo aquilo que era figura lá no Velho Testamento, no Êxodo que nós lemos, a saída do povo do Egito, estava se cumprindo agora na pessoa de Jesus Cristo. Agora não tinha mais o cordeiro assado, mas tinha o próprio Cristo Jesus vivo, se entregando por nós. Ali a representação do pão dividido era a representação da sua própria carne, entregue por cada um de nós. Quando nós olhamos então para a Páscoa hoje, amados, a nossa mente deve se remeter o cumprimento na Santa Ceia. Não é nem a ressurreição, mas a Páscoa apontava para a imolação do cordeiro. Era preciso que morresse um cordeiro. Como a palavra de Deus diz aqui no versículo de número 7. Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Tudo planejado por Deus. Tudo arquitetado por Deus. Nem antecipadamente, nem fora do tempo. No tempo exato que precisava ser cumprido. Então Jesus diz: eu aguardava ansiosamente comer com vocês esta Páscoa. Eu faço uma pergunta para você. Você tem anseio de se alimentar de Jesus? Você tem anseio pela palavra? O pão representa a palavra. Você tem anseio por comer da palavra, por cantar a palavra, por falar da palavra, por declarar a palavra? Como anda o teu coração? Teu coração tem criado anseio por falar do Cordeiro Pascual? E agora nós precisamos olhar que o Cordeiro não é mais uma figura. O Cordeiro não é mais simbólico. O Cordeiro não é mais uma representação. O Cordeiro agora é real, é verdadeiro, é vivo e é morto em nosso lugar. Aleluia, Jesus. Agora, amados, não há mais simbologia. No Novo Testamento não tem mais símbolos. Agora é realidade, agora é Cristo Jesus de verdade. E tem uma verdade maravilhosa que nos trouxe pela entrega deste Cordeiro. Nós não somos mais prisioneiros. Nós não somos mais escravos do pecado. A nossa culpa, o nosso pecado, a nossa condenação foi cravada na cruz. De verdade, o sangue de Cristo tirou o pecado do mundo. Assim como a representação daquele sangue nos umbrais livrou a morte de adentrar e ferir os primogênitos, o sangue de Cristo nos lava dos nossos pecados. Hoje nós temos vida e vida abundante na pessoa de Cristo Jesus. Isso é Páscoa. A verdadeira Páscoa é olhar para a obra de Cristo e dizer: Ele me lavou com o seu sangue e eu posso assentar-se à mesa. Você é livre para se assentar à mesa. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Enquanto muitos têm tentado matar o cordeiro ainda, enquanto muitos têm tentado sacrificar o cordeiro
ano após ano, dia após dia, para serem merecedores de se assentarem à mesa. E Cristo disse: eu dei lugar para vocês à mesa. Com o meu sangue, com a minha carne, com a minha vida, eu dei condições de vocês se assentarem à mesa. Isso é maravilhoso, amados. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Comemoremos então com esse entendimento. Ele nos deu acesso à mesa. Ele nos libertou do império das trevas e da morte. E eu quero ler o que nós lemos no início. Na abertura, quem estava aí, eu não dá para ler todo o texto aqui e o contexto, que está em Lucas 24, 13. Eu já estou encerrando, e com mais esta leitura nós vamos dar continuidade, porque nós temos mais outras apresentações. Esses dois homens estavam a caminho de Emaús. Depois você, que ainda não leu, pode ler na sua casa. Lucas 24, nós vamos ler o versículo de número 31. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Isso é lindo, amados. E eu quero assim, junto com esta leitura, fazer um apelo para cada um de nós. O nosso coração tem ardido mais quando o nosso time ganha? O nosso coração tem ardido mais quando recomeça a série que nós estávamos esperando e aguardando? O nosso coração tem ardido mais quando nós ganhamos um presente de alguém? Ou o nosso coração tem ardido mais quando ele fala ao nosso coração? Que momento o teu coração tem ardido mais? Quando há as explicações do terreno ou quando as explicações são do celestial? Em que momento o nosso coração arde mais? E eu orava a Deus e lendo esse texto e relendo e falava: Senhor, que o meu coração continue a arder mais quando o Senhor fala ao meu coração. Que o meu coração continue vibrando de alegria, muito mais do que quando os santos ganham. Eu não sei se ganhou hoje, está numa maré de perder aí. Perdeu, Luan? Louvado seja Deus, o meu coração arde mais por Cristo, por Ele, que a gente encontre muito mais contentamento e alegria nas falas doces de Jesus. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos dar a Ele uma salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.